Muito bem, pessoal. Sejam bem-vindos. Doenças do algodoeiro. Pretendo aqui passar os principais aspectos relacionados a alguma das doenças do algodoeiro. Vamos aqui fazer alguma resenha. O algodão, cultura interessante, onde o objeto final não trata-se de um alimento, né? Então nós estamos acostumados aí com as culturas onde ao final almeja-se um grão, né, uma hortaliça, um fruto, né? E no caso do algodão não é o caso, né? Almeja-se ao final aqui a fibra, né, que é o chumaço do algodão, a fibra do algodão para a indústria de tecidos. Embora, é claro, também o subproduto da indústria do algodão, o farelo de algodão e outros produtos, aí, subprodutos, possam ser utilizados na composição de rações. Né? Mas, de todo modo, o objetivo principal não é um alimento. Né? Então, primeiro quero deixar registrado essa observação. Então, esse é o nosso foco. Né? Até nós vamos ver, acredito que seja a principal doença, podridão das maçãs. Nós vamos ver a seguir. E vamos, então, ficar atentos aos principais cuidados. Aqui já vamos direto nas doenças, sem aquele pré-resumo que normalmente eu faço nas aulas, aquela lista contendo as doenças. Vamos aqui direto, doenças causadas por fungos. Mancha de alternária, causada por alternária macróspora. É uma doença de etiologia fácil sintomatologia, as alternárias, né, com as suas lesões regulares, não são irregulares, com os seus anéis e centro de cor mais palha, acinzentado, palha, devido ao tecido necrosado que ali existe. Né? Pode ser mais escuro em outras culturas. Aqui, no caso do algodão, é mais claro. Assim, não tenho muito a acrescentar, dispensa comentários. Fungo alternária, epidemiologia, dentre outros aspectos, vide alternárias em geral, já ministradas aí, em outras culturas, não vai ser diferente. Vou focar aqui controle. Fungicida, rotação de culturas. Vai funcionar bem, né? Temos já uma grande gama de fungicidas, por isso a gente não se atém a tantos comentários. E a rotação de cultura, por quê? Porque é foliar, né? Fraco competidor no solo. Tá? Seguinte, murcho difusário do algodoeiro também não é um problema. Cultivar resistente ao controle. Boa parte de cultivares de algodão já são resistentes, então você não vai incorrer nesse problema, né, já que a maioria das cultivares já são resistentes. Aí é um caso assim para ser mostrado, quando da infelicidade no plantio de ou uma cultivar que não é resistente ou uma quebra de resistência. Uma população nova do patógeno, ou então o caso de que aparenta, principalmente quando do plantio de uma cultivar suscetível. Agente causal Fusarium por forma especial vasinfectum, né? Ele é vascular, então vai comprometer toda a planta, né? Todos os seus sistemas
ele está no solo, ele sobrevive no solo, o solo é o seu hábitat, e ele ali está. Quando do plantio da cultura, ele irá penetrar no sistema radicular e atingir, ganhar os vasos condutores da planta. Etiologia, sintomatologia, bom, primeiro a murcha, o amarelecimento, murcha, seca das folhas, até esse caso mais grave, a morte das plantas, secamento da planta, perda das folhas, a planta, claro, com o seu sistema vascular comprometido, não vai conseguir absorver ou translocar água e nutrientes, principalmente água. E, como dito, controle cultivar resistente é um patógeno de solo, pode ser disseminado por solo contaminado. Pode ocorrer na semente também? Pode ocorrer, embora que as sementes são tratadas e não tem sido assim grande problema. Está aqui com o objetivo mais de a gente ilustrar. Aqui você pode ver os clamidósporos terminais, que são estruturas de resistência. O clamidosporo, ele existe até uma linha de pensamento de que ele não seria bem um esporo, né? Ele é um espessamento de hifa e ele tem essa característica de ter uma resistência ao ambiente, ao clamidósporo, e os clamidósporos infectivos de Fusarium. Aqui um clamidósporo em solução de solo. O dumping off aí é um complexo de patógenos, Percularia filamentosa, Rhizoctonia solane, Glomerella gossipi, Coletótrico gossipi, é o mesmo, né? Ali está heteromorfo e anamorfo. O Rhizoctonia, claro, evidentemente, estará presente, de ocorrência generalizada, causando grandes prejuízos, também conhecido como tombamento, morte de mudas. Aqui estaria escrito errado, mela, né, talvez, creio que esteja escrito errado aqui, tá, pessoal? Rhizoctoniose ou até antracnose. O fato é que ele ataca o colo da plântula, ainda quando em emergência, e principalmente assim, o Rhizoctonia e o Coletótrico, que seriam as de maiores ocorrências. Lembrando que o Rhizoctonia ele está no solo, né? O Coletótrico nem tanto, tá? Ele está em material de cultura, restos de cultura em decomposição, matéria verde, matéria morta, em decomposição. O Rhizoctonia, aí não, ele diferente do Coletótrico, ele consegue, ele sobrevive, ele está no solo, né, no seu hábitat, e entra por ferimentos, quando da emergência das plântulas, umidade elevada, temperatura, um grande leque de temperatura, transportado via água, via solo. Então ele consegue atuar em diferentes estações. O Rhizoctonia também pode produzir uma pequena estrutura de resistência, um pequeno adensamento de hifas. Então, ele e mais, estou vendo aqui, pessoal,
essa figura aqui é do coletótrico, né? Aqui, o acervo de coletótrico, mas o Rhizoctonia também, tá? Só voltando no ponto, onde que eu estava dizendo sobre o Rhizoctonia, ele é disseminado, como ele é um fungo estéril, ele é disseminado por hifas fragmentadas, pela fragmentação de hifas, tá? E já o coletótrico não, ele tem um acérvulo, que é um corpo de frutificação, uma estrutura assexual, uma espécie de um corpo de frutificação assexual que produz seus esporos por mitose, portanto, sem ganho de variabilidade genética, e também em diversas estações do ano. Também ele não tem uma restrição quanto à sua ocorrência. Você tendo as temperaturas dentro da faixa, e umidade, fonte de inóculo, ele vai ocorrer. Então aí está um experimento e para a reprodução dele. Aqui você pode ver no colo das plântulas aqui, vai causar a necrose desde meio um tom avermelhado, róseo avermelhado, até mais escuro, aqui na base, com dumping off de pré e pós-emergência, e como consequência a redução do estande. Compromete o estande, você tem lesões deprimidas, principalmente aqui, no caso, quando do ataque de coletótrico, parda avermelhada, parda escura, como eu disse aqui, e as lesões deprimidas que são características de coletótrico. Tá? Aqui o sadio, para comparação, aqui o atacado, doente. Então, como eles vêm por semente, procurar sementes de boa procedência, o tratamento de semente, plantio raso, evitando que a plântula originada percorra uma distância de solo maior, que possa eventualmente ter patógenos, e também para um objetivo de tornar a cultura mais precoce, né? E escape de tempo, segunda quinzena de outubro, procurar escapar do tempo favorável à ocorrência do patógeno. Ramulose, coletótrico gossip, variedades cefalosporioides. A ramulose, importante doença do agudoeiro. Temos aqui novamente o coletótrico, causando então a ramulose. Aqui, curiosamente, ele não é chamado de antracnose, né? Então, tem até uma observação, né? Não é o causador da antracnose, no caso, né? Aqui seria ramulose, coletótrico gossip. Coletótrico, patógeno de fácil identificação, confecção de lâminas, quando da confecção de lâminas sempre permanentes, você observa os seus conídeos fusiformes, hialinos e aceptados de coletótrico. Então, quanto a isso, não existem maiores dificuldades. Disseminado evidente por sementes, né? Então, para isso, semente boa procedência, tratamento de semente. Ele sobrevive em solos contaminados, sim, mas faço aqui uma observação, tá? É necessário que tenha material em decomposição. Ele necessita dessa matéria verde em decomposição. Tá? A principal via de disseminação dele é a mesma semente. E ele vai ser favorecido pelas temperaturas entre 25 e 30 graus, temperaturas dos trópicos, umidade relativa acima de 80%, chuvas, a umidade ideal, temperatura ideal. Aqui, não vou entrar em detalhes,
Vamos ver aqui direto nos sintomas. Então, sintomas: manchas necróticas circulares ou alongadas. Você tem também, pessoal, até uma deformação da folha, veja só. Por quê? Porque como consequência da necrose, em grandes áreas, principalmente em grandes áreas, quando dá perda desse tecido necrosado, vai ocorrer uma deformidade, uma deformação na folha. Então vai ter um enrugamento do limbo foliar, pode ocorrer até superprotação lateral, mas eu quero focar aqui, não quero me ater nessa via aqui de ação, superprotação. Eu acho que é mais característico aqui o enrugamento do limbo foliar, devido à consequência da necrose. A necrose, cuja consequência é a perda de área de limbo foliar, e esse limbo foliar que é perdido vai retorcer a folha. Então, vai ter aqui um enrugamento do limbo foliar, ficar enrugado ou retorcido. Controle: cultivares com algum nível de resistência, tratamento de sementes, pois o patógeno vem por sementes, eliminação dos restos culturais, coletótipo, como eu disse, né, ele fica nesses restos culturais, ele necessita desses restos culturais. Rotação de cultura, por ele ser foliar e um fraco competidor no solo, ele só estará presente no solo e vai conseguir avançar entre estações se ali tiver os restos de cultura. Então, rotação de cultura e controle químico. Temos os fungicidas registrados para coletótipo na cultura do algodão. Ramulária. Então, duas doenças, ramulose e ramulária. Vamos ver a ramulária agora, ramulária areola. Você pode ver aqui penetração por estômatos, como que a ramulária ela ocorre depois da deposição, penetração, colonização, assim por diante, mas ele vai ser disseminado principalmente por vento, respingos de água, água de chuva, água de irrigação, equipamentos, pessoas. Interessante notar também que o algodão perene pode servir de reservatório, então ele necessita de água livre, temperatura de 25 e 30 também, muito parecido com a ramulose, aqui também no caso a ramulária, entre 25 e 30, penetração via estômatos, é maior em ciclo de noites úmidas, dias secos, né? Então tem que haver então a ótima temperatura, tá? E a água livre para essa primeira germinação dos esporos do fungo. Depois que ele vai penetrar e colonizar parênquima foliar. Lesões de formato angular, coloração branco-azulada, vamos ver aqui na imagem. As lesões multiplicam-se, ocupam quase todo o limbo foliar, e alta severidade da doença induz desfolha precoce. Vamos ver aqui então. Então tá aqui, ramulária. A parte adaxial, abaxial, você vê aqui as lesões. Note como que aqui você vê o tecido necrosado, tem até um pouco de micélio aqui, mas coloração branca azulada na face inferior das folhas mais velhas, necrosado, período de coloração do patógeno, até depende da reação da cultivar. Aqui ela teve uma coloração mais escura, espalhada por todo o limbo foliar. A face abaxial eu diria que seria melhor para ver aqui os estragos do parênquima foliar, as necroses e até o próprio patógeno, o sinal do patógeno. Seria de melhor visualização aqui na face abaxial.
Controle, plantios menos adensados, existem cultivares resistentes aí, uma Odetec 407, BRS 269, existe uma série de cultivares resistentes, strobilulinas como fungicida para controle, alternância de ingredientes ativos desses fungicidas, cultivar resistente e fungicida químico. É claro também evitar os plantios muito adensados e eu diria também a exclusão de local, posso acrescentar aqui. Bom, agora essa sim, doença muito importante, eu acho assim que uma das mais importantes, é o que eu mais costumo cobrar na prova, são essas aqui que eu vou apresentar. Inicialmente, as outras que eu falei anteriormente, ramulose, ramulária, tem cobrado menos. Até o próprio Damping-Off também. Vamos nos ater aqui no que é mais importante, e eu diria que podridão das maçãs, né? Porque existe uma máxima, né, em algodão, protejam as maçãs. Então, é um complexo, tem bactéria, fungo, a bactéria Xanthomonas axonopodias, Patovar malvacearum, que causa uma outra importante doença foliar, que é a mancha angular do algodoeiro. Você vai ter ainda associado os fungos, Fusarium, Coletótico, Diplódia, Ascoquita. Então, podem ocorrer o fungo com a bactéria juntos, separadamente, os fungos, mais de um fungo. Então, é um complexo, realmente um complexo. Deve-se ter muito cuidado com aqui no manejo, o escape de tempo, de local, mas principalmente de tempo, de condições. Então, Raney, está aqui os condicionantes de Raney, que diz que para termos a podridão das maçãs, devemos ter longos períodos com umidade livre nas plantas, longos períodos com umidade relativa acima de 75%, baixa intensidade de luz e alta temperatura. Então, essas premissas aqui vão favorecer e temos que fazer o escape dessas condições aqui. Escape dessas condições. Então, eu costumo perguntar na prova, tá? Quais são as premissas aqui de Raney para a ocorrência da podridão das maçãs e que devemos evitar, né? Então, o principal manejo, pessoal, controle, escape. Etiologia, doença complexo, sintomatologia, destruição das maçãs, podridão das maçãs, às vezes observando um pouco de micélio, se for aqui os fungos, nas micélios, pode ser isolado também a partir daqui a bactéria. Epidemiologia, esses períodos aqui, essas condições, os períodos com umidade livre, umidade relativa, a baixa intensidade de luz, alta temperatura, esse aqui vai ser determinante para a epidemiologia da doença. Controle, o escape é isso daqui, não tem outra saída. Doença causada por bactérias, então, nós vamos ver uma aqui, a Xanthomonas axonopodias, Patovar malvacearum, que causa a podridão das maçãs, ela pode, a partir das maçãs, chegar aqui, nas folhas, e causar a mancha angular. Por que angular? Porque você tem aqui as lesões encharcadas, típicas de lesão bacteriana, mas delimitado pelas nervuras, seguindo o desenho das nervuras, formando os ângulos do desenho das nervuras. Então, ângulos de, por exemplo, se você tivesse uma lesão aqui, ela seria delimitada por essa lesão principal, essa secundária, perdão, por essa nervura principal,
depois por essa nervura secundária. Se ela fosse aqui delimitada, formando um ângulo de 90 graus. Então ela é delimitada pelas nervuras, formando os ângulos, de acordo com o desenho das nervuras. Então você tem ângulos de 90 graus, de 60 graus, de 30 graus. Por isso ela recebe o nome de mancha angular. Né? A Xanthomonas, Axonopodes, Patovar, Malvacearum. Controle cultivar resistente e sementes livres do patógeno. Aí ela vem pela semente, então deve-se fazer o teste de detecção em sementes, onde a semente colocada no meio seletivo ou semi-seletivo, né? Temos aí um exemplo do meio PSA, é feito o plaqueamento das sementes, depois a obtenção das colônias, isso para o teste de sementes, né? Então, quer dizer, a semente tem que estar livre do patógeno, que não está. Então, o principal método de introdução. Atenção às sementes, tratamento das sementes, semente certificada, o teste de detecção de patógeno em sementes e depois o emprego de cultivar resistente. Esses dois aqui aliados, você vai conseguir realizar o controle. Então, etiologia, a bactéria, a Xanthomonas, bactéria gram-negativa, sintomatologia, manchas angulares, epidemiologia, vai por sementes, favorecida, doença bacteriana foliar favorecida por, tem que ter água, tem que ter molhamento foliar, tem que ter temperaturas acima de 26 graus, e controle, cultivar resistente, e aqueles controles focados na semente. Semente certificada, semente livre de patógeno, diagnóstico de semente, tratamento de semente. Doença causada por vírus em algodão, assim, embora possam existir outras, eu tenho como destaque aí o vermelhão do algodoeiro. Não confundir com o azulão é outra coisa, não vamos entrar em detalhe aqui. Existe o azulão do algodoeiro, tá? Mas é outro tipo de distúrbio. O vermelhão é causado pelo Cotton Anthocyanosis virus. Muito fácil o sintoma, esse vermelho característico. Diagnose, os testes bioquímicos, moleculares de detecção, para detecção de vírus, eu recomendo. Não só a sintomatologia, claro, além da sintomatologia. Etiologia é esse vírus. Controle, cultivar resistente, né? Também o controle do inseto vetor, Aphis gossypi, o pulgão, e plantas hospedeiras. Algodão é uma malvácea cultura, que trata-se de uma cultura que tem aí uma série de plantas hospedeiras, pois existem outras malváceas. É uma família importante, uma família que tem muitas espécies. Então vai ter plantas hospedeiras, é necessário ter o cuidado. E com relação à epidemiologia da doença, depende do inseto vetor, por ser o vírus, a não ser que seja transmissão mecânica, mas depende do inseto vetor. Então, controle do inseto. Se existe um inseto, controle do inseto. Vai ocorrer, vai ter muito Aphis gossypi em algodão. Então, ainda bem, né, temos aí os cultivares resistentes, mas muito cuidado com o inseto. E doença causada por nematóide, não dá para a gente deixar de falar do reniforme do algodão, Rotinex reniforme, nematóide em forma de rim. Vídeo aula de nematologia, Fito 1, onde a gente fala aí mais coisas sobre Rotinex reniforme, nematóide reniforme do algodão, semiendo sedentário, né? Provoca aí uma hipertrofia, hiperplasia de células,
seu sítio de nutrição, e as fêmeas vão adquirir aí esse formato aberrante, que é o formato de rim. Vai ocorrer também no algodão um pouco de nematóide das lesões, também existem alguns relatos, mas para ambos aí, evasão ou escape, fuga de área, escolha da área geográfica, escolha do local de plantio, rotação de cultura com culturas não hospedeiras, amendoim, por exemplo, alcave ou pousio, que é aquela técnica onde você ara, irriga, espera 14 dias e planta, forçando assim a eclosão de nematóides, e que esses nematóides percam durante esse tempo de 14 dias mais do que 50% de sua reserva corporal de lipídios, a sua reserva energética, e venham a morrer esses J1. A limpeza de máquinas devido aos torrões contaminados, cultivar resistentes, não vamos ter cultivar resistente, e sempre observar a linha de mantença, né? Ou seja, um controle populacional, um acompanhamento da população, das populações, principalmente rotilentos e reniformes. Você então vai ter as falhas de stand, né, como consequência, queda da produção, da produtividade, obviamente. Aqui ele em forma de rim, em aumento, e cuidado aí com a linha de mantença, não ultrapasse a linha de mantença. Já disse isso em outras aulas anteriores, aulas de outras culturas. E aqui alguns lembretes. É importante, não só para algodoeiro, mas aí as grandes culturas em geral. Rotacionar produtos, rotacionar genes R de resistência vertical, visando diminuir pressão de seleção, visando diminuir o aparecimento de novas variantes, novas subpopulações, novas raças. Rotação de produtos, visando também a seleção de populações resistentes. Já tinha feito também algumas considerações sobre a questão do controle. Na verdade, esse confronto, né, de controle versus manejo, na verdade nós procuramos fazer um manejo, né? A adoção conjunta dos princípios de controle, e quando você pensa em princípios de controle, você pensa em cada princípio isolado, né, de modo individualizado. Claro, existe uma compartimentalização para que didaticamente possamos ter um melhor entendimento. Mas depois você tenta fazer a junção dessas diferentes princípios. O limiar de dano, também o conceito do limiar de dano, que eu já comentei com vocês, vi de aulas anteriores das culturas. Cuidado com o limiar de dano e executem corretamente o LA, o limiar de ação. Não chegue no LDE, não ultrapasse, por favor, não ultrapasse o LDE. Muito bem, doenças do algodoeiro, página 47 a 62 do Manual de Fito, é o que eu recomendo para leitura. Essas doenças estarão lá e outras. Vamos aí aos poucos, nós vamos atualizando essa aula com novas informações, na medida em que ocorrer também o aparecimento de novas doenças não citadas aqui, devido à sua menor importância, na medida em que essas doenças, ao longo do tempo, ganham importância, nós vamos acrescentando. Tá, pessoal? Então, um abraço a todos, obrigado por terem ficado até aqui, desejo bons estudos a todos.